Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Lei e Negócios. Hoje nós estamos aqui com a colega a doutora Maíra Pontes. Peraí, corta. Me enrolei. Sem problema. De novo. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Lei e Negócios. Hoje tenho o prazer de receber aqui a doutora Maíra Pontes, especialista em direito sucessório digital. Pretendemos falar aqui sobre herança digital, vai ser muito interessante esse papo. Seja bem-vinda, doutora Maíra. Obrigada, doutor Vitor. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. E vamos bater um papo bacana sobre inventário, sobre herança digital, como proteger o seu patrimônio, que a gente nem imagina que tem. Maravilha, então vamos começar. Como você foi a primeira área que te apareceu quando você começou? Não, então, na verdade, eu formei em 2014, tirei a ordem em 2015. No meio do caminho, casei, tive filho, aí tive que parar tudo, larga tudo. E aí eu retorno aos trabalhos com inventário. E aí, 2020, pandemia, com um neném novinho ainda, aí eu sou apresentada ao direito digital. Eu falo, opa, deixa eu ver aqui, que não estou fazendo nada, né? Uhum. Eu comecei a estudar o direito digital, me apaixonei e entrei nessa seara. E ao longo do tempo, com a modernidade das coisas, que tudo agora é internet, eu consegui conciliar essa área, que é família, né, nos direitos das sucessões, junto com o digital. Então, inicialmente, no digital, eu comecei a fazer contratos com influenciadores, contratos com marketing digital, mais nessa área, e aí foi fluindo depois para o família, junto ali com direitos das sucessões. E assim eu cheguei nesse momento da minha carreira que eu estou justamente onde eu mais gosto, que é trabalhar com inventário e trabalhar junto com direito digital. Para quem não sabe, assim, como é que funciona um direito sucessório digital? São bens digitais? Como funciona? Olha só, é bem interessante, porque assim, o inventário, na verdade, o que é? É a gente cuidar dos bens que a pessoa falecida deixou para gente. E muitas vezes isso é um imbróglio, na realidade. No mundo offline, às vezes dá muita dor de cabeça quando você não tem um planejamento estratégico adequado. E aí lá vai você correr atrás dos bens, e às vezes tem dívida, às vezes não sabe nem qual que é o patrimônio que deixou em outra cidade, e é um quiprocó danado para resolver. A mesma coisa acontece no digital. No digital é pior ainda, porque você pode simplesmente perder. Então, por exemplo, você toca música e você tem um Spotify. E você monetiza no Spotify. Se você subir para cantar, você não tiver preparado de forma adequada o seu patrimônio, aquele patrimônio que você está monetizando, vai embora junto com você. Você não consegue recuperar muitas das vezes. Aí que está onde a gente trabalha. É aí que é o pulo do gato da gente, porque a gente vai atrás de proteger seu patrimônio de uma forma adequada, mais segura. E aí você me pergunta, mas eu não toco violão, eu não tenho Spotify, eu não tenho bens digitais. Então, aí que você se engana, porque você tem a sua senha, é um bem digital. O seu e-mail é um bem digital. O seu Facebook, o seu Instagram. Ah, mas eu não uso para monetizar, é só para os meus familiares ver. Não tem problema. Esse é o que a gente chama de bens digitais intransmissíveis, que eles não são transferíveis. Então, por não ser transferíveis, eles são da persona, eles são íntimos. Mas você pode deixar uma pessoa encarregada de cuidar disso para você. Então, De administrar pós-mortem. Exatamente. Então, de uma forma de você proteger o seu patrimônio, nesse caso, que é uma coisa mais íntima, as plataformas já disponibilizam a figura do responsável digital por isso. E aí você coloca a Meta, o Google e o YouTube já colocam lá nas configurações, você já pode deixar uma pessoa responsável para isso. Então, ela teria o acesso. Então, você faz toda uma configuração. Como se fosse um testamento. É o chamado testamento, exatamente. É o testamento digital. Testamento né? digital, legal. Ele ainda não tem muita validade, porque você pode contestar nisso na justiça, mas ele é levado em consideração bastante.
né? Principalmente você demonstrando um vínculo, né? Que não houve uma extorsão para que essa pessoa fosse uma chantagem, alguma coisa, para que a pessoa fosse o inventário digital, vamos supor. Legal, porque o procedimento comum seria entrar na justiça, pedir a senha da conta para o juiz oficiar ao Meta ou à empresa, à plataforma, né? E depois você conseguir acesso. Só que o próprio judiciário também, isso é tão novo, essa dinâmica é tão nova, que o próprio judiciário muitas vezes entra em conflito. E aí aceita, mas com algumas arestas ali, com algumas observações, ou simplesmente não aceita. E aí dificulta mais ainda quando a gente tem a negativa. Porque aí a plataforma fala, opa, se não é comigo, né? Não está comigo, igual a criança. Vai... E aí que é o perigo, porque aí se perde. Então, você tem o seu direito de propriedade, muitas vezes ele fica com você. Mas e as fotos que estão lá? Às vezes é uma foto que é da sua família, já que você só usa para a família. Então, você tem que resguardar isso de qualquer maneira. Então, uma das formas de você ter é o testamento digital. Ele pode ser contestado na justiça, como falei anteriormente. E aí, o porquê? Porque a gente não sabe, no cartório, como que funciona se você vai fazer um testamento. Você tem testemunha, você tem o escrivão cartorário ali, que ele é um testemunho que você não está sendo coagido e para deixar aquele bem para a pessoa. Já nesse momento da plataforma, que você pode fazer na plataforma, você não sabe em que situação que você se encontra. Então, por exemplo, é um filho fazendo chantagem com o pai, ou o irmão fazendo chantagem com o outro, acaba coagindo, então, como é que eu vou contestar? Não tem como eu falar, não, Meta, não, Facebook, não é legítimo. E aí é que a gente consegue contestar isso no juizado. Então, ele não é muito firme, entende? Uhum. E a melhor forma da gente assegurar esse bem é fazendo ele em cartório. Você vai no cartório e você coloca o que você quer colocar para que a pessoa administre ou que a pessoa fique com a monetização desse canal, desse bem digital que você tem. É a melhor forma. Mas, por enquanto, enquanto essa situação não se resolve, a pessoa falece, e como é que fica... para onde o dinheiro vai continuar indo para a conta da pessoa e vai ficar lá, depositado? Como é que funciona isso? Não, aí o que acontece nessa situação? Hoje é necessário você abrir o inventário judicial quando não há essa formalização. Então, não houve esse planejamento, que o que acontece hoje, na maioria das vezes, é que não há planejamento, porque as pessoas pensam que você não tem bem digital. Porque, se eu não monetizo, eu não tenho bem digital. E não é verdade, você tem o seu bem digital. Só que você tem que parar para pensar o seguinte, nós, advogados, se temos um cliente no qual confessa para a gente que, no caso de direito de família, por exemplo, que houve uma traição extraconjugal, uma traição extraconjugal é ótimo, um envolvimento extraconjugal, e ele confessa isso num corpo de um e-mail para a gente fazer uma tese, alguma coisa assim. Uhum. Toda pessoa vai poder acessar o meu e-mail? Quem vai acessar o meu e-mail? E se essa pessoa for alguém da minha família? E se for um assunto mais detalhado? Um médico, no qual recebe um e-mail falando que o paciente não quer fazer o tratamento, que prefere deixar a vida fluir, sem seguir o tratamento. E aí? Quem vai poder ter esse acesso? Entende? Então, a gente tem que pensar tudo no o que eu tenho de valor que pode dar problema para mim e para outra pessoa também, quem a gente atende. E quem é que vai ficar vulnerável a isso? Então, a melhor forma é a gente fazer o quê? Proteger o patrimônio. Como é que a gente vai proteger? Fazendo inventário. Fazendo testamento. E aí, o testamento, quando a pessoa falece, abre-se o testamento que segue para dentro do inventário. Essa que é a situação. Quando a gente tem um inventário extrajudicial, isso vai fluir de forma mais rápida, mais econômica, e acredito que em 3, 4 meses, esta questão se resolva se não houver nenhuma briga, nenhuma contestação ali entre os herdeiros. Já a gente levando isso para o judiciário, o que acontece?
o judiciário vai verificar quais foram o que a gente está alegando de bem digital, se esse bem digital pode ser acessível pelas pessoas que estão ali envolvidas, então, pelos familiares, e aí ele pode nomear o que a gente chama agora de inventariante digital. O inventariante digital é uma figura que surgiu por agora, em setembro desse ano, num julgado da ministra Nancy Andrighi, no qual foi um caso que envolve São Paulo, se não me engano, uma família de São Paulo, que teve um acidente aéreo, a pessoa veio a falecer, e aí, né, a família suscitou, então, o iPhone dele, para ter acessos à nuvem, a nuvem de fotos. E aí, porque ele era uma pessoa que gostava muito de tirar foto da família e tudo mais, e ela queria ter acesso da nuvem de fotos, principalmente o apego maior dessa família era as nuvens. Então, eram as nuvens de foto, algumas nuvens de arquivos que eles tinham de família de vídeo. E aí, o Poder Judiciário não liberava. E aí chegou até o STJ. Porque não entendia que era patrimônio. Que não era acessível. Entendi. Ok, podia ser patrimônio, mas que não era acessível. Entendi. Acessível, que ele não poderia autorizar o acesso. Isso. Por quê? Porque entendia... Na verdade, esse é o grande dilema, que é personalíssimo. Se é personalíssimo, é da intimidade da pessoa. Morreu com ele. Exatamente, morre com Entendi. ele. E aí que é o nosso... Essa que é a preocupação maior, porque como assim morre com ele? E olha só, e a gente está falando também, os bens de herança digitais, eles entram também naquelas contas, nas financeiras digitais. Então, Nubank, XP, essas carteiras digitais, elas são bens digitais. Uhum. E aí, elas também entram também como inventário. Só que elas são as chamadas transmissíveis, porque ela tem um valor. Quando não tem o valor, que, por exemplo, as nuvens de foto, é uma intimidade, é um direito personalíssimo, a pessoa, o judiciário entende que não tem direito. Só que, como ele era uma pessoa que gostava de tirar foto da família e tudo mais, eles levaram isso, foi levando até que chegou no STJ. E aí, a ministra Nancy Andrighi, então, surge a figura do inventariante digital, no qual vai ser uma pessoa que o juiz vai nomear. E aí a gente ainda não sabe, estamos acompanhando esse caso, porque ele ainda não sabe se vai ser um perito no dia a dia. Vai ser um perito, uma pessoa totalmente fora do caso, que é nomeada, e aí ele vai analisar quais são os bens digitais que aquela família pode ter acesso. Uhum. E até onde que ela pode ter acesso. Então, por exemplo, a nuvem que tem acesso das fotos, supondo, é um Google Drive. Então, ele pode acessar qualquer arquivo do Google Drive? Não, só este arquivo. Entende? É uma nova classificação de patrimônio? Assim, existe o patrimônio que é personalíssimo, que não é personalíssimo. Isso. E, assim, saindo do digital, existe... Eu não consigo pensar em nenhum patrimônio assim. Tem o que a gente chama, também fazendo inventário, por exemplo, o cachorrinho, o pet. Se você não coloca ele, uma pessoa responsável por cuidar dele, se você falecer, se você não tiver nenhum testamento, ou não tiver feito alguma previsão para quem fica quem pegar. Né? Então, por exemplo. Entendeu? Entendi. Meu tio faleceu, ninguém falou que queria ficar com o cãozinho que ele cuidava, eu gostava tanto dele, peguei para mim. Uhum. E ninguém vai se opor a isso. Apesar de que é semovente, né? O cachorrinho é semovente, seria um bem também, né? Mas você já viu alguém brigar por causa de um cachorrinho? Não, eu nunca vi, mas é porque eu tô pensando então... assim, o que passa na cabeça do judiciário para considerar que o patrimônio personalíssimo não é transferível, né, aos herdeiros e tal? Mas é com base no direito da propriedade Eu intelectual. realmente essa parte realmente nunca parei para analisar de fato. Não, é porque é muito interessante mesmo, porque se você parar para pensar, a internet, ela é o metaverso da sociedade, né? Tudo acontece, o que acontece na sociedade no offline, acontece no online. E aí por isso que eu fiz esse paralelo também. Exatamente. E o que acontece? Tanto é que em testamento você pode deixar, deixo tantos reais para fulano,
com a intenção de que ele cuide do meu cachorro, dos meus pets, do meu coelhinho, do meu gatinho. Você pode deixar isso em testamento e será ser feita à sua vontade, não tendo nenhum das opções ali de nulidade, né? Requisitos de nulidade, não tendo nenhum requisito de nulidade, você vai seguir sua vontade. A mesma coisa acontece quando a gente tem os bens intransmissíveis, que são esses, entendeu? Que são esses que eles entendem que, por ser personalíssimo, por ter o seu direito de privacidade talvez violado, aí que eles protegem. Aí o judiciário, ele tenta segurar o máximo. Então entendi mais ou menos qual que é a pegada. Então, e aí, então, a gente tem um julgamento no STJ que vai definir se é transferível ou não. Na verdade, já houve esse julgamento, foi agora em setembro. Certo. E aí, o que a ministra Nancy Andrighi decidiu e trouxe para nós, para trabalharmos em cima disso, que são os bens que ela denominou como transmissíveis e intransmissíveis. E os intransmissíveis são os que têm esse direito de propriedade, de personalidade, que traz também os direitos de privacidade de um terceiro, por isso esse cuidado todo. Esses são intransmissíveis. Então, se são intransmissíveis, o acesso tem que ser muito restrito, muito calculado. E se a pessoa não deixar nenhuma outra pessoa responsável por esse bem, vai morrer junto com ela. Não vai ter acesso. E os transmissíveis? Os transmissíveis, não. Os transmissíveis, sim, aí ele entra no corpo do inventário, ele entra no legado e, assim, faz a forma sucessória dele. O problema maior que a gente encontra é quando quando a pessoa não deixa nada. Nada. Então, o que a gente tem de mais famoso aqui no Brasil que a gente pode falar assim, mas quem foi que faleceu e não deixou nada? Marília Mendonça. Marília Mendonça deixou o Spotify, que até hoje bomba, o Instagram dela até hoje bomba. É uma briga judicial que vai longe, que não sabe, sei lá, quando é que vai acabar, porque é um valor muito alto envolvido em cima da herança dela. E a briga judicial ainda tem um menor, que é o filho dela. Então, tudo tem que ser resguardado em prol dele. Então, é delicado, sabe? É um assunto, assim, que se a gente não tiver um cuidado, um planejamento, vai ficar essa briga de eterno. Então, assim, hoje, como que está? Hoje, quem administra o Instagram da Marília Mendonça é a mãe dela, até a última pesquisa, porque se mudou por agora, não estou sabendo, mas a última vez que eu pesquisei, quem faz a administração é a mãe dela, ali, junto com a equipe dela. O Spotify está judicializado por conta da monetização muito alta. E aí, porque a última vez também que eu vi, não sei como é que está a situação hoje, estava uma briga muito, muito forte entre a mãe e o ex-companheiro dela, que é o pai do filho. Então, tem esses melindres, esses cuidados que a gente tem que ter muita atenção na hora de resolver. E aí você me pergunta, se a Marília Mendonça tivesse feito um testamento ou tido esse cuidado, muita coisa ia estar um pouco mais resolvida. Não vou dizer tudo, né? Porque eu não sei o tamanho do bem que ela deixou. Mas do que ela deixou poderia ter sido resolvido com um planejamento adequado. Entendeu? Então, seria o mais plausível hoje. Que a gente tem, assim, de casos mais famosos. Mas, na verdade, essa dinâmica toda começou nos Estados Unidos e na Alemanha, que foram os principais casos que trouxeram a reflexão. Hoje, a União Europeia é a legislação que está mais atualizada nesse sentido, que mais protege. É a legislação europeia. Ano que vem, acredito eu, saia aí um novo Código Civil. Nesse novo Código Civil vai ter um caderno digital, só sobre a matéria de direito civil digital. Então, é tudo o que engloba o meio digital no direito civil vai estar contemplado ali, inclusive a herança digital. Então, a gente vai ter uma coisa mais robusta para a gente trabalhar em cima do judiciário. Porque hoje, o que a gente tem de lei? Hoje, a gente tem o Marco Civil, que foi a primeira lei que realmente tratou de internet, porque antes a gente tem
Antes da lei do Marco Civil, a gente tem a lei de propriedade intelectual, e para proteger e para fazer uma proteção maior sobre a propriedade intelectual, a gente tem o de software. Não sei se você lembra, 1900 lá vai bolinhas. Feira do Paraguai. Você encontrava vários DVDs de aulas, de cursinhos e tudo mais. E aí você só atualizava o seu software e colocava o disquete. Lembra disso? Lembro. Pronto. E aí veio, então, a lei do software para proteger contra a pirataria. Então, Certo. de uma forma mais abrangente, foi assim, meio que pela beirada da internet. Foi software, depois, para chegar no Marco Civil. E aí o Marco Civil, de fato, tratou da internet. De uma maneira também um pouco mais ampla. Não conseguia focar no assunto, até porque a internet piscou, já tem novidade para você brigar, né? Para você tratar no judiciário. Então, você vai... Aí a gente tem o Marco Civil, a gente tem a LGPD, e aí vai tudo isso em prol de tentar... O Marco Civil não é tão antigo, né? Não, ele é 2019, se eu não me engano, 17. Certo. Por aí. Agora você me apertou. A gente não lembra não, eu acho que 2017, o Marco Civil da Internet, e ele teve agora uma alteraçãozinha aí no artigo 19, né, com as responsabilidades das plataformas digitais, que eu achei que foi legal, por um ponto, mas, por um outro ponto, acho que vamos ter uns trabalhinhos aí no judiciário. Quais são esse ponto que você... A questão que foi levada no STJ foi até que ponto vai a responsabilidade das plataformas, principalmente das Big Techs, em conteúdo digital, né? Se a gente, entendi. Entendeu? Se a gente fizer um paralelo com o ECA Digital, com o que aconteceu com o FELCA e tudo mais, é meio que... antes disso, houve essa transformação no artigo 19, que colocou uma responsabilidade nas plataformas que antes não tinham. Então, assim, as plataformas, elas são obrigadas a retirar conteúdos quando violam a intimidade de uma forma criminosa, de uma forma em que tem um contexto sexual apelativo, ou um contexto que também seja abusivo. Então, porque antes disso, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo crianças cometendo autoflagelos em prol dos que a gente chamava de... Como é que é? Como é que eu vou lembrar? Dos desafios digitais, Sim. né? Dos desafios da baleia azul e tudo mais. Baleia azul, isso, lembra, então. E aí, isso era transmitido online, pelo Facebook, de uma forma... Caramba! E a plataforma não restringia, não parava a transmissão, não punia. E tem casos de pessoas tirando a própria vida, sendo transmitido pela internet. A questão dos Estados Unidos, que teve um atirador que saiu atirando na escola e foi transmitido pelo Facebook. Na época, foi uma comoção geral. E aí, o que o STF determinou? Olha, plataformas, vocês têm essas responsabilidades. Se vocês não seguirem esse protocolo, vocês não serão responsabilizados. Estou te explicando assim de uma forma bem genérica, tá? Certo. E aí, o que acontece? Com isso, ela ampliou uma responsabilidade das plataformas, e aí elas, hoje, têm uma certa responsabilidade que protege um pouco mais, mas não como um todo, como todo tem que ser protegido. A internet ainda... Se você não tiver um cuidado, se você não tiver um olhar atento, você pode ou perder dinheiro, ou perder familiares, ou... Né, tem muita coisa que envolve a internet. E uma das formas da gente blindar, por agora, são as leis que estão vindo. Então, só retomando a questão do Marco Civil, então, a gente tem o Marco Civil, a LGPD, que ela cuida dos nossos dados. Então, se você parar para pensar, o que a gente tem hoje de que pode roubar os nossos dados? A gente é muito ingênuo hoje, se
parar para pensar de que os nossos dados é aquele formulário que a gente coloca nome, CPF, ali ingenuidade, porque, na verdade, hoje você faz você traça um perfil do consumidor pela compra que você faz na farmácia. Quando você recebe lá, deixa eu pegar o seu cupom de desconto e vem ali, ele te dá os produtos que você mais consome. Aí você ganha 10%, 15% em cima da sua forma de compra. Então, como que é tratado esses dados? Quanto tempo fica esses dados? E eu posso ter acesso aos meus dados? Sim, você pode ter total acesso aos seus dados. É só você saber aonde, quando você for deixar, perguntar por quanto tempo fica, ou também a página, a plataforma que vai pegar os seus dados, que é diferente de cookies. Quando fala assim, a política de cookies é bem diferente. Tem a política de privacidade. Ali a gente começa a falar um pouquinho dentro da LGPD dos cuidados dos dados, porque os dados também é um bem digital. Mas você pede para quem? Para a plataforma? Para a plataforma. De que forma? Manda e-mail, talvez? Não, tem plataformas, vai depender do... Vou te falar, então, da forma mais geral. Certo. Há as plataformas que trabalham no comércio. Então, o Mercado Livre, o próprio Google, eles já têm na configuração onde estabelece ali que você pode também configurar, como você já pode fazer o automático deles, né? Que você só dá o OK e vai. Só que você pode configurar. Certo. E aí você coloca 1 mês de dados disponíveis e tudo mais. Quando você, eu deixei meus dados em tal plataforma e eu quero tirar. Então, você vai, né, em configurações, algumas plataformas já deixam disponibilizados, outros não. Outros você tem que fazer um contato via e-mail e aí, então, solicitar a retirada e tal. Isso acontece muito também com cadastro de gente que coloca currículo na internet, sabe? Então, você pode pedir para retirar. Entendi. Você não precisa deixar os seus dados. LinkedIn, né? LinkedIn você pode... Até porque tem sites que pegam do LinkedIn para fazer como se fosse uma teia de contatos, assim. E aí você pode, então, no próprio LinkedIn mesmo, bom exemplo, no próprio LinkedIn mesmo você pode filtrar quem vai ter acesso ao seu currículo, aos seus dados, ao que você almeja. Legal, né? Nunca passou pela minha cabeça essa preocupação, né? E agora a gente tem muito interesse, porque cada vez mais a gente vai entrando no mundo digital. Você estava numa linha de raciocínio falando sobre... Eu puxei para o outro lado, Aham. mas era sobre o Marco Civil. Uhum. Enfim, aí pode prosseguir. Só Não, lembrando de onde você estava. Não, beleza, sem problemas. Porque a gente, hoje, sobre herança digital, o que a gente tem? Nada. De lei? Nada. Não temos nada. Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha com as leis que não são específicas para o direito digital. Então, a gente usa de forma análoga. Uhum. Então, no direito sucessório, o que a gente tem? A gente pode ter o testamento, que é válido, maravilhoso, que a gente coloca, que, lembrando, pode ser também contestado na justiça, né? Quando colocado no cartório, é um pouquinho mais difícil, porque o cartório ele tem a fé pública, ele tem todo um trâmite a seguir. Mas você pode contestar, não tem problema nenhum. E a gente tem o inventário. Então, a gente tem o testamento e o inventário. Desses, qual é a forma hoje analógica? Então, de forma analógica, o que é o inventário? É um procedimento que a gente vai atrás dos bens que a pessoa deixou, e aí a gente faz, então, uma triagem para ver quais são os bens que essa pessoa deixou, se deixou aqui em Brasília, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, onde é que deixou bens, que é o chamado espólio, e aí, dentro disso, a gente já vai para os herdeiros. Aí, nos herdeiros, deixou quantos herdeiros? Deixou meieira? Deixou 4, 3 herdeiros mais a meieira? Não tem meieira? E aí, então, a gente faz esse processo. Deixou testamento? Se deixou testamento, quem tem direito ao testamento? Porque, lembrando que o testamento... vamos lá, lembrando que o que acontece?
O testamento você pode deixar para quem você quiser um bem. Ah, mas aí então vai estar dilapidando os bens dos herdeiros? Não. Porque dentro da sua herança, 100%, de 100% da sua herança, 50% é seu e 50% são dos seus herdeiros, né, dos seus herdeiros ali sucessórios. É legítimo, Dos né? legítimos, isso. E os outros 50% você faz o que você quiser com seus bens. Então, nesses 50% que você faz o que você quiser dos seus bens, onde é que você vai deixar? Você vai deixar em testamento. E aí você pode deixar para a instituição, você pode deixar para uma pessoa específica. Dali, você decide o que você faz com os seus 50%. Não tem problema. O que tem problema é que se ultrapassar desses 50% da sua legítima, que é o dos seus herdeiros sucessórios. A mesma coisa acontece quando a gente trata de bens digitais. Só que a gente tem a lei específica de inventários na vida offline, né? Na analógica. A gente tem essa lei. Então, a gente tem um respaldo. No digital, a gente não tem isso. E aí que vem agora, com a nova reforma do Código Civil, um livro só de direito digital, que aí ele abrange toda a questão civil no direito digital, incluindo a herança digital. Esse que que a gente vai ficar mais resguardado. Então, a gente vai ter mais segurança jurídica com isso. Como que vai ser daqui para frente? Como que que ele vai trazer? Se vai ser 100%? Eu acredito que conforme a gente vai se adequando, estudando a lei também vai modificando conforme a nossa mudança, a nossa progressão social mesmo, a dinâmica da sociedade, né? Porque o direito não é uma exata, né? Então, ele vai se moldando conforme a sociedade. Então, a mesma coisa acontece isso. Só que, dessa vez, a gente vai ter uma segurança um pouquinho maior, um pouquinho melhor nessa situação. Principalmente quando se trata desses bens mais sensíveis, desses bens que são intransmissíveis, como também desses monetizados. Porque a gente tem, de monetizado, tem criptoativos, né? Aí tem as chamadas fintechs, né? Nesse sentido de realmente de dinheiro virtual e tudo mais. Tem as plataformas que a gente monetiza, que ganha dinheiro e tudo mais. Entendi. Eu tenho acompanhado o Código Civil, uma discussão muito interessante. Está tendo várias audiências públicas, né, no Senado ali, para discutir esses aspectos do novo código. Inclusive, fiquei até preocupado com o patrimônio mínimo. Você falar sobre o patrimônio mínimo? Falei, cara, já é tão difícil executar devedor aqui. Executar no sentido processual, tá? Sim. Executar o patrimônio E do atrás devedor. dos Bens, de patrimônios, né? patrimônio. É verdade. Minha área é mais voltada para isso. Aí eu até acompanhei, fui numa audiência pública que chamaram o Dr. Flávio Tartucci, né? Maravilhoso. Para falar, para dar a opinião dele. É. Sempre muito... Porque começa... Ele é genial, Porque né? o Código Civil começa com a discussão no judiciário, né? E depois vem para as audiências públicas, eles chamam a OAB, enfim. Mas, enfim, não é nem o tema, só estou fugindo aqui do programa. Mas, enfim, em relação a direito digital, ECA digital, você tinha até falado sobre o caso do FELCA, né? A adultização. Isso. O que o ECA Digital trouxe de novidade para a gente? Na verdade, ele ainda vai trazer, né? Ele entra em vigor agora em março de 2026, ele entra em vigor. E ele traz uma responsabilidade tanto para os pais quanto para as plataformas e influenciadores e a sociedade de um modo geral. Por quê? Porque se eu tenho um canal no YouTube, menor que seja, ele tem que informar que esse canal é ou não é apropriado para menores de 18 anos. A questão publicitária também muda, né? Não é proibida a propaganda infantil, a forma de publicidade infantil. Não é proibida, mas ela tem as suas regras, tanto na forma offline quanto no online. O que não tinha. E aí, agora, com essa lei, com a gente chama de ECA Digital, ela trouxe, então, uma certa responsabilidade. Então, as pessoas, então, a agência de marketing, como é que tem que proceder no caso de crianças fazendo propaganda, quanto tempo.
Então, você tem lá o tempo estipulado que essa criança vai ficar vinculada a essa marca, quanto tempo que vai ficar no Stories, quanto tempo vai ficar no feed. Ficando no feed, tem uma política específica para ela ficar no feed. A mesma coisa, se você não colocar essas observações nas suas redes sociais, que, né, no caso, aberta, né, que a gente está falando. Então, canal aberto do YouTube e as plataformas em gerais, se não tiver essa informação, o que pode acontecer? O influenciador, o youtuber, pode simplesmente perder a conta. E aí perde essa forma, perde o seu ganha-pão. E podemos ter problemas aí no judiciário. Acredito que, no início, vai ter um pouquinho de bloqueio aí de contas de Instagram e tudo mais, porque como ainda vai estar calibrando ali o que é o razoável, o que não é, mas é importante as pessoas já ficarem sabendo de que isso vai ser obrigatório. O YouTube mesmo já colocou as políticas dele, já deu uma mudada na política, pedindo para quem é o proprietário daquele canal já coloque, se é apropriado para 18 anos, uma política ali que encaixa no ECA, já se adequando à lei, para quando já chegar em março, já vai estar pronto, assim, né? Adequado, vamos dizer assim. E aí, é uma lei que é bem interessante na forma do cuidado. Eu já não sei como é que vai ser as sanções dela, porque ela traz uma sanção que vai de uma advertência, que é aquela puxadinha de orelha, até realmente banimento. Então, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos para a gente ver qual vai ser aí a decisão do judiciário com relação a essas sanções. Legal. Você tem mais alguma, assim, você tem muita experiência sobre isso e até me faltam perguntas, né? Mas você tem algum outro caso, alguma coisa que venha na sua cabeça que você queira nos ensinar, queira nos No mundo informar digital sobre... está tudo muito novinho, né? No digital, as pessoas ainda não se preocupam, ainda não perceberam o risco que tem. Porque, na verdade, quem é que pensa em fazer testamento em vida? São pouquíssimas pessoas que pensam fazer o testamento. Mas é importante a gente já ter essa consciência de planejamento patrimonial, tanto na nossa vida online quanto no offline, para que a gente se resguarde. Então, um exemplo que teve há uns 2 anos atrás, no caso de um inventário, não foi no caso digital, mas para a gente ter uma informação, um time de como que é importante a gente ter esse planejamento, porque era só a pessoa faleceu, deixou a esposa e o filho, e os bens deles nenhum estavam regulares, né? Então, eram imóveis em situações ali que ainda ia ser legalizados e tudo mais. E ainda estava em sede até de divisão de terreno em alguma deles, e teve uns bens que a gente não conseguiu rastrear. Por quê? Porque não passou, ainda estava estava ainda muito novinho na seara, ainda de divisão do terreno, então ficou uma coisa mais verbal. Fulano, você fica com essa parte do terreno, Beltrano fica com aquela parte do terreno, e não foi feita a transmissão dos bens, e aí a gente achou melhor não colocar no inventário, para que, quando resolvesse essa situação, de uma forma mais... Pelo menos uma proposta de compra e venda, porque nem isso tinha, sabe? Era tudo muito no boca a boca. E aí, a probabilidade dele se perder esse bem é muito grande. Mas depois pode fazer a sobrepartilha, seria isso? Sim, exatamente. Aí ele entra como bem de sobrepartilha. Mas, até então, não... Tá aos ventos, vamos dizer assim, entende? Porque, como estava muito novinho, o que tem é muito precário, o que ele tem, nada muito tangível. Isso relacionado a sucessões. Isso. Relacionado à meia-ação, tem também uma sobrepartilha? Tem, porque a sobrepartilha nada mais é de que um bem que apareceu... Isso acontece quando a família é muito grande. O meu avô faleceu, mas só quem sabia que tinha essa casa era meu tio. E meu tio resolveu falar para a família toda.
E, mas ele não entrou na partilha, não tem problema, você faz uma sobrepartilha. Ou então, a família estava brigando, melhor ainda, esse exemplo é melhor. A família estava brigando, não, então não vamos colocar esse bem, deixa assim como está, e a gente vai administrando. Não colocou em condomínio, colocou. E aí, final de contas, a família decidiu, então, não, tá bom, então vamos repartir e tudo mais. E aí ele entra numa sobrepartilha, a Meira entra também, e aí segue normal como um inventário, porque a sobrepartilha é um novo inventário em cima daquele bem. Para quem é que vai ficar com aquele Tem bem? prazo para requerer uma sobrepartilha? Então, não tem o prazo. Na sobrepartilha, ele não tem o prazo, porque ele era um bem oculto, que a família não sabia, e que apareceu. Já o inventário ele já tem, né? Nas principais cidades ali, é em torno de 60 a 90 dias para você abrir um inventário. E que, se não abrir, tem multa. Então, tem que Mas a tomar... consequência é só a multa, não é? A consequência é só a multa, que também é puxadinha, ninguém merece, né? Ah, não, já chega de Se a gente multa, pode, né? se a gente pode economizar, abreviar os gastos, a gente economiza, né? Aham. Aqui em Brasília mesmo, se eu não me engano, não tem prazo para inventário. Aqui em Brasília, você não tem prazo para inventário. Só. Interessante. Se tenha de 180 dias, se eu não me engano, mas que ele não é um prazo que gera multa. Ele é bem mais flexível. Interessante, legal. Enfim, mais algum outro tema de direito digital, Uai, acessório digital que tem que muita venha na sua coisa. cabeça? Que você queira nos... Tem muita coisa, porque com essa vinda do Código Civil, vinculado com o digital, ele também traz mais robustez nos contratos digitais, a validade da assinatura digital, porque outro dilema é a assinatura digital, né? Nossa, esse tema é muito legal. A gente sofre bastante, né, com a assinatura digital. É válido, não é válido, o Verifact é outra forma de O autenticar. eGov, O todo mundo acha que o eGov, eGov funciona não para funciona, e assinar, né? super funciona. Mas não tem Então, validade o eGov, né? o eGov é porque ele Tem uma autoridade certificadora, né? A ICP Brasil. exato, tem. Mas vamos lá, o que acontece com o eGov? A forma dele não é tão segura. Ele é mais fácil de você fazer uma alteração. Já na assinatura no e-cartorial, que você faz a assinatura juntamente ao cartório, só que é uma assinatura digital validada pelo cartório, aí essa tem validade. Que daí eles fazem um vídeo de Que você faz a você entra em entrevista contato, pode até ser em outro em outro país. estado, exatamente, não tem problema não. Você está aqui em Brasília e quer fazer com Espírito Santo, você pode fazer, principalmente assim. Mas aí tem também as assinaturas de aplicativos, né? De certificadores privados ali. Aí ClickSign, Authentic. isso. E aí é outro dilema, porque o Authentic é aceito em alguns judiciários, alguns tribunais. O Verifact é aceito nos tribunais, mas um outro não é aceito. Então, você tem que ir pela maioria. Qual que é a maioria do TJ aceita assinatura digital? Pelo menos é assim que eu faço. Entendi. E aí a gente vai... E aí é a parte boa do Código Civil, que, se Deus quiser, vai ser... Porque ainda é tão novinho que ainda está em estado de aprovação. Acho que a última vez que parou ali no Senado e ficou. Né? Ainda vai entrar em discussão e tudo mais. Espero eu que em 2026 seja sancionado e aí modificado para a gente poder trabalhar um pouco melhor, um pouco mais de robustez nas leis. Interessante, né? O Código Civil anterior a esse que a gente tem hoje era o de 16. E aí demorou quase 100 anos para aprovar o de 2002. Aí agora a internet resolveu acelerar um pouco as coisas, né? A pandemia também ajudou bastante, né? Pois Porque se não fosse a Estamos pandemia... discutindo um novo código em menos de 20 anos. Ali. E demorou também. A sociedade, de uma forma geral, fez um boom, né? Se você parar para pensar, como que a gente era em 2022? Um analógico bem fraquinho. Um analógico não, um online bem fraquinho, que era ali o máximo que a gente tinha de modernidade. Era o e-mail, estava iniciando o WhatsApp, a gente não era SMS.
a situação, né? E aí, agora, a gente está discutindo as conversas do WhatsApp para quem que vai ficar, né, de bens. É muito legal essa dinâmica da sociedade como um todo de evolução, né? E vamos ver se o código vai conseguir abarcar tudo isso, que eu acredito que não, vai vir novas leis aí para ver as dinâmicas. Isso falando sobre herança digital, eu pensei nas criptomoedas também, né? As criptomoedas, menina, é um burburinho, porque você tem a validade, você tem o reconhecimento, mas ao mesmo a princípio você tem um órgão fiscalizador, mas que não consegue ser muito fiscalizador nesse sentido de internacionalidade. Porque, assim, o Banco Central fez, até agora teve uma resolução de que você não pode fazer o B2B, que é transmitir criptoativos de pessoa para pessoa. Agora, você tem que ter uma administradora no meio ali do caminho. Então, é uma forma, isso falando... Uhum. Tá? Porque o que acontece? Aí que é o grande mistério da coisa. Porque os criptoativos você pode adquirir, não necessariamente no Brasil, você pode adquirir numa administradora internacional. E ali o Banco Central não consegue atingir, não consegue chegar lá, não tem esse poder. Então, ele fica mais difícil de ser rastreável. Uhum. Entendeu? Então, ele acaba sendo um modus operandi para quem quer dar uma ocultaçãozinha de bens. Uhum. Eu sei bem como é que funciona. Entendeu? Então, assim, mas é uma situação que é bastante polêmica. Quem tem que cuidar, tem que fazer um planejamento sucessório para isso, para não perder o que tem, né? Porque o criptos ativos, ele é numa base de um token, como um pendrivezinho, e que se você perder, perdeu. Já era. Então, tem muitos casos aí na internet que a esposa não sabia, achava que era um pendrive velho, jogou fora, e aí perdeu não sei quantos milhões. É bem engraçado os casos que acontecem por aí. Não, eu estou ciente sobre os criptoativos, realmente bem, um tema bem interessante. E também está vindo aí a tokenização imobiliária, que é uma forma, o token. Não sei se você vai lembrar, quem começou com isso foi o Snoop Dogg. E aí o Snoop Dogg comprou uns macaquinhos, que era uma bananinha. Não sei se você vai lembrar, vou botar aqui para você ver, que foi assim que começou as NFTs. As NFTs, sim. Isso, é uma forma de tokenização. Uhum. E aí, o Snoop Dogg tem em casa, cara, comprada por NFTs, por tokenização. Aí, como assim, Maíra? É uma casa virtual. E se você para pensar, é muito doido, porque aqui no Brasil já está começando a entrar essa tokenização imobiliária de uma forma um pouco diferente, meio colocado para os nossos costumes. Porque o que acontece? Hoje, você tem a tokenização imobiliária de um imóvel físico, ele existe, mas que você pode comprar ele em porcentagem. Você pode, então, parcelar de forma tokenizada. Mas que imóvel? Como assim? Imóvel físico. Físico? Então, vamos lá. Isso aqui é uma casa. E aí, essa casa está à venda, e aí eu quero comprá-la. Só que eu posso comprá-la como um todo ou como parcialmente. E eu posso comprá-la de forma de NFTs, tokenização. Eu não preciso comprar ela física. Só que aí que está a questão de como que vai ser tratado, porque isso vai ser tratado juntamente ao cartório. Mas o cartório também não tem domínio robusto sobre isso. Então, isso ainda também está sendo tudo muito... Mas essa tokenização seria o contrato? Não. Seria como se fosse um bem virtual. É o bem virtual. É uma parte daquela casa de forma de bem digital. Tipo, aí o nome fazer o registro da casa, vou fazer a transferência. Aí o cartório ia colocar o token no lugar do nome da pessoa? Não. Ela ia colocar, a Maíra adquiriu, tem tantos % da casa via tokenização.
Entendi. É bem diferente, é novo. O Comitê de Valores Imobiliários ainda não reconhece, mas é uma outra forma de bem digital que está sendo ainda discutido aqui no Brasil. A gente sabe que nos Estados Unidos, como eu falei para você, o Snoop Dogg é o maior engajador de NFTs do mundo. Ele tem um monte de... Sabe quem também tem NFTs desses macaquinhos e tudo mais? O Neymar. E ele comprou e teve uma queda desses NFTs e ele saiu no maior prejuízo. É o que falam por aí. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas que ele tinha bastante NFTs, comprou bastante e depois teve um prejuízo porque teve queda de valores nesses NFTs. Entendi. Uma coisa também interessante é o Rock in Rio. Ele fez nesse último Rock in Rio que teve, já teve ingressos em formato de NFTs, que é como se fosse um ingresso virtual. E aí você tem valores, e aí ele segue sendo colecionado, sabe? Legal. E aí gera NFTs para você, então, colecionar. Bem legal, né? Demais, demais. Mas o cartório aí nessa situação ainda está envolvido, né? Tá. Você consegue ter uma pequena segurança, mas ela é muito controversa, vamos botar assim. Ela é uma outra situação que a gente tem que ter bastante cuidado, um olhar também específico e especializado para não dar problema no futuro, porque pode dar bastante. Entendi. Se não planejar e fazer certinho. O que você tem no escritório, assim, de demanda? O que mais você atende? É justamente herança digital? O que eu atendo hoje, a maior demanda que eu tenho hoje é de inventários. A maior demanda. Faço ainda contratos digitais, ainda estabeleço alguns contratos, mas a herança digital ela ainda é mais um estudo do que vem cliente mesmo. O que aparece ainda mais uma consultoria sobre o que fazer com meus bens digitais, ou o que é bem digitais. As pessoas ainda têm dúvida do que é, e aí a gente, no escritório, então, a gente começa a listar. Você tem e-mail? Tem. Você tem criptoativos? Tem. Você tem contas de financeiras online? Tem. Então, a gente vai fazendo uma lista do que a pessoa tem, de bens que teoricamente tem, e lá a gente vai explicando o que é o bem o transmissível, o que é intransmissível, o que a gente pode ter de problema. Se ela não estipular quem vai ficar o responsável, quais seriam os bens que a gente poderia ter dificuldade. E, então, ainda nessa seara, muito mais de consultoria do que, de fato, um testamento, alguma coisa assim. O de forma analógica é o que é a maior demanda, e os contratos digitais. Nos contratos digitais, onde é que a gente atua? A gente atua bastante na questão de recuperação de conta judicial, na questão de contas que foram bloqueadas pelas plataformas, e aí entra em contato com a Meta, com o Google, para tentar retornar essa conta. Muitas vezes a gente aciona o judiciário, mas a maior demanda mesmo é o inventário. Legal, demais. Mais alguma curiosidade que te vem à mente agora? Porque no digital é um assunto tão polêmico, tão gostoso ao mesmo tempo, porque cada dia é uma novidade que vai surgindo. Nossa, eu tô... E aí a gente tem que sempre ficar atualizando, estudando bastante. Um assunto interessante também é o neurodireito, que vem aí com bastante estudo, que é muito legal, que entra naquela seara que quem usa bastante isso é a Apple, que é com a situação virtual, que já tem alguns eletrônicos da Apple que consegue captar a sua vontade pelo seu pensamento. Aí você fala, meu Deus, como assim? Vou entrar no meu pensamento. É meio que futurístico demais para a gente, né, pensar nisso. Mas já começa a entrar uma seara de neurodireitos nesse sentido, de
de que eles vão fazer com essa informação. Que a gente não tem aquela Eu sei sensação... que o de voz a gente já tem, né? Então, exatamente. De voz a gente já Você tem. fala alguma coisa aqui, daqui a pouco você está Aí recebendo, você entra no seu... o algoritmo já seu- está te já te tá puxando lá. Ah, puxando. você tinha pensado numa bota, tá aqui a bota para você. Exatamente. E aí agora começam a surgir aí as informações quando a gente pensa como que vai estar. Ah, então vai entrar no meu pensamento? Não é bem por aí, mas da mesma forma que já capta o que você está conversando, já capta também as suas possíveis intenções. Caramba, que doideira. Não é legal? Eu acho muito legal. É um tema que me dá gana, assim, de estudar, de... Não, é muito legal. Assusta um pouco, Assusta um mas, pouco, mas é bem legal. A gente pensa que a gente está num modo futurístico muito a mais, assim, né? Muito à frente. Mas a gente nem está, não. Tá logo ali. É só um passo. Pois é. Pois é. Foi muito legal. Eu aprendi demais. Estou aqui até tentando digerir a quantidade de informações, né? Esse mundo digital realmente tem muita coisa importante, muita coisa interessante que a gente precisa realmente ficar se atualizando. E foi isso. Nós vamos encerrando por aqui. Eu tive o enorme prazer de receber a doutora Maíra Pontes, especialista em direito sucessório digital, super antenada nos temas digitais de hoje em dia, que são correlatos ao direito. E, doutora, foi um prazer recebê-la. Volte sempre e te dar aí as considerações finais. Qualquer novidade que tiver aí do direito digital, eu vou trazer para a gente conversar. Ótimo, a gente volta com certeza. Espero que tenha gostado da nossa conversa, a nossa audiência tenha gostado da nossa conversa. Fico à disposição e vocês podem me encontrar no meu Instagram, mairapontes.adv. E a gente pode bater papo qualquer hora. É só me chamar que eu venho. A gente bate papo de todos os assuntos. Maravilha, maravilhoso. Foi realmente muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo. Imagina. Né? E é isso, gente. Vamos encerrando por aqui. Até o próximo episódio. E esse foi mais um Lei e Negócios. Obrigada. Obrigado.